E aí, pessoal, bora para mais uma leitura bíblica, mais um dia de leitura bíblica. Nós paramos em Gênesis capítulo 12. Estamos vendo a jornada de Abraão, desde quando Deus o chama da terra de Ur, né? Sai da sua parentela. Na língua original, no hebraico ali original, Deus diz ler lahar, que significa sai, ou então vai a ti mesmo. É uma jornada, Deus chama Abraão a uma jornada. E é uma jornada de dependência com Deus. Você vai perceber isso. Abraão, a partir desse momento, ele se torna o pai da fé porque ele aprende a crer e a confiar, a depender totalmente em Deus. E assim Deus o abençoa. Vamos lá, capítulo 13 de Gênesis. Capítulo 13 de Gênesis. Vamos lá. Versículo 1. Subiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha. Vamos colocar aqui. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Na sua jornada subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Era lindo, maravilhoso, planícies. Parecia um paraíso maravilhoso. E Ló, ele ficou atraído pelo que ele viu, não é? E ele foi pelo que ele enxergou ali, pela beleza que ele viu. Contrário de Abraão. Interessante esse contraste. Versículo 11. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou na cidade da planície e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Bom, Ló pode ter escolhido o lugar mais bonito, aparentemente, mas ele vai habitar próximo de um povo que rejeita Deus totalmente, cujas práticas revelam uma rebelião profunda contra o Senhor. E aí a gente vai ver qual vai ser o desenrolar dos fatos. Primeiro, Abrão, ele escolhe ouvir a voz do Senhor. E mesmo que no deserto, ele escolhe seguir a direção do Senhor. Mesmo que isso o levasse ao deserto. Ló, ele olhou e ele ficou atraído pelas belezas, pela planície, pelos rios, por tudo. E deixou de buscar ouvir a voz de Deus. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da planície e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente.
porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Que Deus está falando para Abraão uma bênção extraordinária de multiplicação. Jesus ele vai falar lá no Novo Testamento: ao que tem se dará e terá em abundância, e ao que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Jesus ele fala no outro momento que aquele que buscar a sua vida, quem achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, achá-la. Logo, existe um contraste interessante, existe uma quase que uma contradição. Para eu ter, para eu receber, eu preciso renunciar. Para eu garantir, eu preciso estar disposto a abrir mão. Jesus e Abraão, é isso que Abraão está fazendo. Ao invés dele seguir a própria jornada, e os próprios sonhos, e os próprios objetivos, ele ouve a voz de Deus. E ele diz: eu vou seguir. Ele sai de um contexto ali na região da Mesopotâmia, em que adorar muitos deuses, não é? A idolatria era comum. Era a verdade absoluta naquela realidade, naquela situação, naquele contexto. Mas Abraão ele é chamado para fora, para ser proeminente, para ser ali um precursor na fé de um só Deus, de um único Deus. E ele volta ao que havia se perdido, de os homens invocarem a Deus, um único Deus, adorarem a Deus, um único Deus. Versículo 14. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Kedolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zebuim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedolaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano veio Kedolaomer e ao rei que estavam com ele, e feriram aos Efaíns em Asterote Carnaim, aos Uzins em Ão, aos Emins em Savé Criataim, e aos Orreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a Enmispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Ou seja, está acontecendo uma competição ali territorial. Vários reis, e esses reis eles estão ali 5 contra 4, né? Se eu bem entendi aqui o texto, esses reis estão se opondo ali para verificar qual é o grupo de reis que dominaria ali aquela região. E aí continua no versículo 9. Contra Kedolaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5, exato. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Ou seja, os reis que compunham aquela região, Sodoma, Gomorra, eles
não superaram os outros reis. Não superaram, eles estavam perdendo a batalha. E eles fogem. E aí, naquela rota de fuga, eles caem. Eles ali tropeçam. Eles ficam encurralados. Versículo 11. Tomaram então todos os bens de Sodoma e de Gomorra com todo o seu mantimento e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele e partiram. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, Abrão supera, com apenas 308 homens, ele supera 4 reis. 4 reis. Ele supera. Ou é 5? Ele supera esses reis. Olha só, quando nós estamos na direção de Deus, não importa o teu tamanho, não importa as circunstâncias, Ele te sustenta, né? Ele te sustenta, para mostrar que Ele é Deus. Então, basta que você siga as ordens do Senhor, basta que você siga o que Ele tem para você, que não existe impossível. Não confie nos seus olhos, não confie no teu coração, confie na instrução do Senhor para você. Versículo 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque significa rei de paz. Rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque tem todos esses significados em relação a rei de justiça, rei de paz. E a figura de Melquisedeque remete ao Cristo. Se você tem alguma dificuldade em compreender as Escrituras, existe uma chave hermenêutica, ou seja, uma chave de interpretação que é essencial para a tua compreensão. Qual é? Cristo. Jesus, ele é, e a palavra de Deus, as Escrituras, falam sobre ele desde o princípio até o fim da Bíblia. Gênesis capítulo 1, e Deus disse, haja luz. Deus criou todas as coisas por intermédio da tua palavra. Você vê isso em João. Evangelho de João, no princípio era o verbo, ou seja, o verbo, a palavra. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está lá, a palavra, desde o princípio. Ele é a sabedoria de Provérbios e Eclesiastes. Ele é o cântico em Salmos. Não é? Ele é a promessa de redenção nos livros dos profetas. Ele é a aliança, e a nova aliança, ele é a purificação dos pecados nos sacrifícios que nós vemos. Na verdade, tudo isso aponta para ele. E por causa dele, não mais, a gente vai ver isso em breve, todos aqueles sacrifícios, toda aquela busca por cumprir tantos mandamentos e ordenanças, tudo isso se torna único nele, em Jesus. Todas as coisas são cumpridas. É importante entender isso. Essa é a principal base de compreensão das Escrituras. Cristo, do princípio ao fim.
E aí nós vemos também esse apontamento a Jesus aqui, Melquisedeque. Inclusive o autor de Hebreus vai falar, ele vai citar o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque já apontava para Cristo. Versículo 19. Abençoou Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas e os bens, toma-os para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nenhuma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os mancebos comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que estes homens tomem a sua parte. Então, Abraão não se permitiu fazer uma aliança, ainda que aparentemente justa, com o rei de Sodoma. Mas por quê? Muito provavelmente porque ele conhecia que era um povo que se tratava ali de uma liderança e de um povo que era totalmente contra Deus. Totalmente contra Deus. A gente tem que tomar cuidado com as nossas alianças. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, com quem fazemos aliança, isso reflete muito em nós. Com quem nós caminhamos, se nós não caminhamos com pessoas na mesma visão, diligência, obediência a Deus, buscar a Deus. Por isso que é complicado, a pessoa fala: eu não vou para a igreja, eu não gosto da igreja. Irmão, você não precisa gostar da igreja. Você não precisa gostar da igreja. A gente vai parar aqui, tá? Paramos no capítulo 14. Você não precisa gostar da igreja, mas você precisa fazer aliança e ser parte, ter comunhão com pessoas que têm a mesma visão, estão buscando o mesmo Deus, buscando o mesmo Senhor. Não é? A gente vê em 1 Coríntios o apóstolo Paulo fazendo a menção e a analogia entre Cristo e o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo funciona sozinho? O membro funciona sozinho? Um membro vive separado do corpo? É importante, é essencial estar junto, ter comunhão. Ligados ao cabeça que é Cristo. A videira verdadeira. Jesus disse: vocês não podem produzir frutos de vós mesmos. Vocês só podem produzir frutos se vocês estiverem enxertados na videira verdadeira. Eu sou a videira, vós sois as varas. Todo aquele que estiver enxertado em mim, ligado em mim, produzirá fruto. Essa é a verdade. Essa é a verdade absoluta. Não existe compreensão, conhecimento, não existe verdade fora de Deus. Não existe salvação fora de Cristo. É isso. Tá aí, mais uma leitura. Até a próxima.